vamos lá. Quando a gente fala de reiki, não tem como não relacionar a história do reiki. Então, se você, qualquer curso que você for fazer, ou qualquer aprofundamento sobre compreender o que é o reiki, a gente tem que passar pela história do reiki, quem trouxe o reiki, né? E quem trouxe, denominou o reiki, trouxe o reiki para nossas vidas, né? Para o planeta, de alguma forma, para a Terra, e disseminou, né? Então, aqui a gente vai ter a história do reiki, que começa no século XIX, né? Com o, o Mikao Usui, que é um monge, né? Que ele é descrito como um monge japonês, que também é descrito como um diretor da Universidade Doshisha, em Kyoto, Japão. Ele, como ele chegou ao Reiki, foi através de que os alunos dele, na universidade, né, que ele ensinava, um certo dia chegaram para ele e disseram que ele demonstrasse como era aquele método de cura de Jesus Cristo. Olha que interessante, né? Era uma dúvida que os alunos tinham e queriam saber se ele sabia sobre aquilo. E o japonês, normalmente, ele não é só de falar uma coisa que ele não tem certeza. Então, ele diz, eu não sei realmente, né? Sentiu dificuldade de demonstrar e mostrar o que era aquilo, como era feito aquilo, e ele disse, eu vou me aprofundar, tá? Vocês estão me desafiando e eu quero me aprofundar nesse assunto, porque eu também comecei a achar que é importante, é um assunto que eu também gostaria de conhecer bastante. E aí, o que é que ele faz? Ele vai atrás desse estudo, né? Então, ele busca procurar esses estudos e ele já começa a encontrar a origem nos métodos de cura de Jesus Cristo, né? Que é o nosso foco, mas também no método de cura de Buda. Então, e ele começa a entender que antes de Jesus Cristo, Buda também já tinha esse vestígio de cura com imposição das mãos, né, dentro da cultura de Shiva, né, e nos ensinamentos esotéricos da Índia. E aí, o que é que ele faz? Ele, nesse foco de buscar essas informações, ele vai em busca do budismo. Então, ele vai se envolver com os monges budistas para, ali dentro do mosteiro, ele poder conseguir entender, né, e descobrir mais sobre o assunto. E aí, os monges budistas disseram ao Usui que o antigo método de cura espiritual fora perdido e que a única forma de se aproximar dela seria por intermédio dos ensinamentos budistas, o caminho da iluminação. É muito interessante, né? Quando eu lendo sobre isso, eu fico vendo uma historinha assim desse professor, desse monge, já era monge também no Japão, e sair subindo para as montanhas para se encontrar com os budistas, né? Para os templos, né? Em busca do caminho da iluminação. E um chamado, né? O tal chamado. Estou sendo chamado a, né? E ele foi nessa busca. Então, e aí é ele que traz, né, todo esse conhecimento, porque ali ele encontra realmente material, documentos que estavam numa língua não conhecida, não muito fácil de entender, mas que eles vai aprender a língua e fazer essa transcrição para uma língua que fosse mais universal. E, nesse sentido, posteriormente, já com o reiki implantado, um professor também, mestre de reiki, que também já estava estudando reiki, já tinha virado reiki, um americano, William Range, estou com uma foto dele aqui, trouxe para vocês, é, fez outras pesquisas muito posteriormente e disse que não conseguiu é, chegar ao Mikao Uzui, e não tem nada dentro da Universidade da Oxixa que diga que ele foi professor ou aluno. Então, também não existe nada que você consiga fazer assim, a história do Mikao
O Zui, sobre os caminhos dele, não tem. O William Rand não conseguiu encontrar, né? Então é como se fosse uma lenda, né? Mas não, a gente sabe que não é uma lenda. Então, o que hoje é conhecido como Reiki já era conhecido na Índia no tempo de Buda, Siddhartha Gautama, antes de Cristo, né? 620 antes de Cristo. O Reiki foi parcialmente descrito nos sutras, escrituras sagradas budistas, mas foi transmitido provavelmente através de ensinamentos orais. Não tinha nada escrito. O Mikao, voltando ao Mikao Usui, nessa busca de conhecimento, vamos detalhar um pouquinho, ele vai para o mosteiro Zen budista, né? Fixa a residência lá, como eu falei antes, tem acesso a textos que revelam a fórmula da cura, que estão escritos numa língua chamada sânscrito, né? E tudo que ele entendeu só que não indicava como era essa forma de ativar a energia, né? Como eu ativo essa energia? Explicava o processo, mas não como ativar. E na ausência de informações, era intencional. A ausência de informações, segundo os relatos, era intencional para que aquilo não caísse em mãos erradas, né? Então, isso é muito importante. E o Takayo Takara, é, um outro que também implantou reiki nos Estados Unidos, no livro dele chamado History of Reiki, Told, colocou sobre a história do Mikao Usui, onde ele coloca, ele também fala sobre, ele estudou a versão sânscrita e mais tarde, após estudos profundos, encontrou a fórmula. Nada difícil, tudo muito simples, né? E aqui tem uma fala de que seria a fala do Mikao Usui, onde diz Mikao Usui, né? Mikao, muito bem, eu encontrei. Agora tenho que interpretar, porque foi escrita há 2.500 anos. O Zui deu à energia de cura o nome de Reiki. Então, foi ele que deu o nome de Reiki, que quer dizer energia da força vital universal. Instalou-se num bairro pobre de Kyoto e durante durante anos, ele aplicou sessões em mendigos. Interessante dizer que ele começou aplicando nele próprio, né, para poder compreender como é que funcionava aquilo antes de aplicar em qualquer pessoa. Esse é o caminho do reikiano, ele tem que se auto-aplicar para sentir, né? Então, porque é muito importante que você tenha as sensações e sentimentos para poder, quando você for aplicar, você ter mais conhecimento sobre quais são as reações. Algumas pessoas têm reações diferentes. O Zui estabeleceu o método secreto da felicidade, que denominou medicina espiritual para todas as doenças. E ele condensa em princípios. Para que você trabalhe seja um reikiano, existem alguns princípios fundamentais que, como ele diz, trabalhe ou aplique, ou a pessoa que recebe, ela também tem que entender algumas coisas que ao reiki não vai funcionar se você não estiver conectado àquilo, né? Então, eu vou aplicar, mas se você não está confiando nem acreditando, você não vai ter a cura. Então, e também tem alguns princípios que você vai ter que precisar fazer, que é uns princípios de remodelagem de forma de ser, né? E aí ele dá algumas frases, essa é a forma como foi feita, e a gente já tem ela mais atualizada, é descrita de forma mais atualizada que é esses princípios. Olha que interessante. Hoje a gente tem a oração do reikiano, né? E deixa eu ver se eu acho aqui. E a frase, vou até deixar ela aqui mais. E os simples princípios, né? Mas aqui eu vou trazer o princípio como ele originalmente estava. Hoje não se zangue-se. Então, você vai fazer a aplicação, vamos dizer assim, recebe a aplicação e recebe os princípios que é para que você possa, e você também, o aplicador, também tenha que a cada dia trabalhar esses princípios em você. Então, hoje não te zangues, não fique ansioso e seja grato, ser grato, ser diligente e gentil com os outros. De manhã e à noite, com as mãos em posição de oração, grave isso na tua mente. Entoa isso em teus lábios. Ou seja, não se zangue, não entre em processo de ansiedade. E seja eternamente, sempre grato a cada dia.
seja sempre gentil com outras pessoas. E a gente já tem isso um pouco mais organizado hoje, que vem com aquela frase só por hoje, né? Então, só por hoje não sinto raiva, só por hoje não me preocupo, só por hoje sou grato, só por hoje trabalho honestamente, só por hoje sou bondoso. Então, a gente já, os anos vão mudando e a forma como é colocado modifica, né? Mas aqui está a forma original para vocês conhecerem. É muito importante, né? Só por hoje eu me remodelo. E esse só por hoje, a cada dia, né, você vai se modificando internamente. A consciência vai alterando. Ainda sobre a história do reiki, a gente não pode passar pelo reiki sem trazer a presença feminina da Hayako Hiroko Takara. Não sei se o nome é assim, mas a gente vai buscando fazer. Então, deixa eu ver aqui também, eu tenho outro conteúdo sobre ela. Então, é uma americana, né, que fala, na verdade, não quis trazer muita informação, porque as informações estão na internet, estão em todo canto, você vai encontrar informações sobre ela. O que eu queria destacar, na verdade, ela tem toda a trajetória, ela nasce nos Estados Unidos, no ano de 1930, nasce nos Estados Unidos, né, filha de japoneses e tudo mais, e ela tem um momento na vida dela, que eu acho que a partir desse ponto que é o importante, ela adoece, né, e é confirmado no hospital de Akasaka que ela tem tumor no abdômen, cálculo renal, apendicite, tudo junto e misturado, e precisa fazer uma cirurgia, de fato. E ela não tem como não ter que fazer, porque aquilo já era o descrito, já estava previsto. Ela perguntou, acho que ao médico, né, se existia algum tratamento alternativo também para ajudar nesse sentido. E o médico ofereceu a ela o tratamento de Reiki na clínica de o Shujiro Hakashi. E aí é nesse sentido que ela inicia as aplicações de Reiki na clínica. E olha só, ela foi curada. Pós esse período de cura, então ela compreendeu que sim, ela precisava conhecer mais o reiki, ela queria ser uma reikiana também, ela queria ter a oportunidade de curar outras pessoas. Então, ela estava com tumor, com câncer, né? Então, ela teve a cura e ela se sensibilizou no sentido de que eu também quero ajudar outras pessoas, eu gostaria muito de trabalhar com reiki. Teve uma certa dificuldade, eu não sei pelo fato de que naquele momento era mulher, não sei, não era escrito, mas foi negada a ela algumas iniciações de alguns espaços de reiki, negaram a oportunidade dela ser reikiana, até que ela conseguiu finalmente uma clínica que a recebeu e que permitiu que ela pudesse fazer toda a trajetória de como reiki, né? E aqui também eu trago que passou mais de 40 anos ensinando reiki, né? Aperfeiçoando, trazendo mais pessoas ao universo do reiki.